Bem-vindos novamente, à nossa disciplina de tecnologia dos alimentos e na aula de hoje, a aula número 4, nós vamos falar sobre os princípios gerais da conservação. Então, em momentos anteriores, vocês viram sobre a deterioração dos alimentos, assim como fatores intrínsecos e extrínsecos. E hoje a gente vai entender como esses fatores intrínsecos e extrínsecos se relacionam com os princípios gerais da conservação. Mas antes da gente entender quais seriam esses princípios, a gente vai voltar um pouco antes e discutir o porquê conservar os alimentos. Então, um dos fatores de porquê, para responder essa pergunta, seria para evitar o desperdício, que foi um dos nossos assuntos da primeira aula. Outro motivo seria a sazonalidade. Nós sabemos, por exemplo, que alguns produtos agrícolas eles têm um período de colheita muito específico. Então, por isso, se a gente não tiver essas medidas de conservação, consequentemente, esse produto ele não é oferecido durante todo o ano para o consumidor final. Além disso, nós temos também os problemas relacionados com a distribuição. Então, se nós imaginarmos, por exemplo, o Brasil, que é um país muito grande, um produto que é produzido no sul do país, para que ele seja comercializado na região Nordeste ou Norte, isso demora um tempo de distribuição. E aí, se esse alimento for enviado para essas regiões in natura, provavelmente ele vai perecer durante o período de distribuição. Além disso, nós temos também a conservação, ela nos permite reduzir os custos de transporte. Como isso acontece? Algumas técnicas de conservação de alimentos, elas se baseiam na remoção de água, e aí então a gente tem uma redução do peso, uma redução do volume. Como exemplo, para isso a gente tem o leite em pó. Então a gente consegue carregar uma quantidade maior de nutrientes em um volume menor. Então aí a gente consegue reduzir esses custos associados ao transporte. Nós também temos a praticidade, o armazenamento. Em termos de praticidade de armazenamento, se nós pensarmos em um queijo, 1 quilo de queijo representa 10 quilos de leite. Então, a gente consegue consumir de forma prática, de forma mais fácil, uma quantidade muito maior de leite. Então, isso representa também praticidade para o consumidor, que pode adquirir um alimento com volume menor, ou consumir esse alimento até mesmo na rua, e também de armazenamento. Isso diminui o espaço necessário para o armazenamento, tanto para o consumidor quanto para os supermercados, e assim como na indústria. E, por último, a gente precisa pensar em conservação de alimentos pensando nas projeções de crescimento da população. Então, é previsto que futuramente as populações se multipliquem numa taxa mais elevada, e aí a gente precisa ter alimentos para suprir todos os novos recém-nascidos, todos os novos habitantes da Terra. E aí não adianta somente produzir se a gente não souber conservar. Então, a conservação também é um ponto muito importante para que a gente consiga nutrir as gerações futuras. Então, a conservação ela se baseia em 3 princípios gerais básicos. O primeiro princípio seria, então, na remoção dos micro-organismos. Como o próprio nome já diz, a gente vai remover esses micro-organismos do alimento, por alguma estratégia ou alguma tecnologia, e essa remoção, então, retarda a deterioração do produto que nós estamos trabalhando. Outro pilar ou outro princípio da conservação seria o atraso das reações. Então, quando a gente fala em atraso das reações, a gente pensa principalmente em reações químicas e reações mediadas por enzimas, e também o atraso da multiplicação microbiana. Nós podemos atrasar a multiplicação microbiana de 2 maneiras. Uma delas é removendo, ou ainda controlando os parâmetros extrínsecos, como temperatura, que vai fazer com que a população microbiana se multiplique em uma taxa mais lenta. E por último, o último princípio, que é bastante empregado na conservação, seria a destruição dos micro-organismos que causam deterioração. Como vocês podem perceber, muitos desses princípios eles são baseados no controle dos parâmetros intrínsecos do alimento. Por outro lado, esses mesmos princípios eles podem se basear no controle, na modulação dos parâmetros, dos fatores extrínsecos, que seriam aqueles relacionados ao ambiente onde o alimento está armazenado. Dessa maneira, as tecnologias
de conservação, elas são baseadas nesses 3 pilares ou 3 princípios básicos. Então, isso não significa, por exemplo, que uma tecnologia que tem a função de remover micro-organismos, ela não possa, por exemplo, atrasar as reações ou a multiplicação microbiana ou ainda destruir os micro-organismos. Existem, né, esses pilares de conservação de alimentos, porém, dentro das tecnologias, nós podemos ter mais de um. Então, dentro das técnicas ou tecnologias que nós podemos usar dentro da indústria, nós podemos citar, entre elas, a conservação por remoção microbiana. Então, nós temos aí técnicas de filtração e centrifugação que podem ser utilizadas e permitem a gente eliminar parte ou quase a totalidade dos micro-organismos presentes no alimento, sendo essas 2 técnicas mais utilizadas na cadeia de leite, como vocês vão ver aí ao longo da disciplina. Nós temos o princípio de conservação, né, ou a conservação de alimento pelo calor, onde nós temos algumas tecnologias de aquecimento, né, como a pasteurização e a esterilização. Nós temos a conservação pelo frio, onde a gente emprega a tecnologia de resfriamento e congelamento, né, ou congelamento, né, podem ser associadas ou não. Nós temos as tecnologias de conservação por concentração ou desidratação. Então, o princípio dessas técnicas, né, elas se baseiam na remoção de água do alimento ou no aprisionamento, né, da água livre por meio da salga ou adição de açúcar, por exemplo. Nós temos as tecnologias associadas pela adição de aditivos, por fermentação, onde nós usamos bactérias que vão fazer mudanças dos constituintes e do parâmetro intrínseco de pH, principalmente, né, do nosso alimento. E, por último, nós podemos modular o parâmetro extrínseco, né, que seria a atmosfera, por meio da embalagem. E fazendo essa mudança da atmosfera, que é um parâmetro extrínseco, nós podemos alterar um outro parâmetro intrínseco, ou fator, como vocês preferirem, que seria, então, o potencial de oxirredução. Então, essas tecnologias, como eu mostro para vocês nesse slide, elas se apoiam nos princípios de conservação e elas baseiam-se, né, dentro da modulação de parâmetros extrínsecos ou intrínsecos. Então, na próxima aula, né, dentro do próximo vídeo, a gente vai ver vai tentar entender como essas tecnologias, né, são aplicadas dentro da indústria de alimentos e como esses princípios de conservação se integram a essas tecnologias.